Alô, lotequeiros de plantão, vamos para meus palpites da Loteca 11:30. Por ser final zero, já vem acumulada. A Caixa botou um valor estimado em R$ 350.000, mas já é um bom prêmio, né? Já tem vezes que a Caixa só coloca 200 mil, ela já vem acumulada R$ 350.000. A Loteca 11:30 para este fim de semana. Vou usar nesse meu joguinho, pessoal, 5 duplos, um joguinho de R$ 48. Vou dar minhas dicas, mas vocês vão pela intuição de vocês. É só meus palpites, vocês aproveitem o que der para aproveitar. Jogo 1. Jogo 1. Um clássico carioca, com certeza é um jogo em São Januário, Vasco e Botafogo do Rio. Acredito em um jogo muito aberto, mas acredito uma ligeira vantagem do Vasco, por precisar da vitória. Venceu a última partida em casa o São Paulo por 4-1. E o Botafogo joga bem em casa, fora não tem jogado bem, inclusive perdeu de virada para o Criciúma final de semana passado. Como é clássico, eu vou usar meu primeiro duplo nesse jogo e vou de Vasco e empate. Não acredito muito na vitória do Botafogo em São Januário, não. Eu vou de Vasco e empate. Mesmo o Vasco estando lutando para não cair, é clássico. E acredito em Vasco no empate do Botafogo com o Vasco. Jogo 2, Coritiba e Vila Nova. Duas equipes que estão brigando lá em cima na Série B para disputar o acesso para a Série A. Jogo muito difícil para o Coritiba, viu? Mas eu vou de Coritiba, coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo, contra o Sport Recife, que tem dado bobeira e perdido jogos importantes em casa. E também não está numa fase tão boa. Eu vou acreditar aqui na vitória do Botafogo de Ribeirão Preto. Vou de coluna 1. Jogo 4, Cuiabá e Bragantino. Jogo perigosíssimo, de equipes que costumam derrubar a gente na loteca. Por isso eu aconselho quem puder usar um triplo nesse jogo, use. Porque o Cuiabá tem feito boas partidas, mas quando a gente acha que vai ganhar, perde. E o Bragantino da mesma maneira. Eu vou abrir um duplo aberto aqui, mas sabendo que pode acontecer o empate. Mas como eu vou usar 5 duplos, eu vou de duplo aberto Cuiabá e Bragantino aqui, coluna 1 e 2. Jogo 5, Ceará e Ituano. O Ituano vem lá embaixo, é o penúltimo, lutando ali com o Guarani, para ver quem fica com a lanterna. Estão lá embaixo, tem feito boas atuações, bons jogos, mas não consegue vencer. O Ceará em casa precisa desesperadamente da vitória para voltar a subir na tabela, para disputar uma vaga para a Série A no G4. Eu vou acreditar na vitória do Ceará, né? Vou de coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Um jogo que o Galo Mineiro é franco favorito. Aqui eu vou de Galo no jogo 6, coluna 1. Mas sabe como é futebol, né? Tudo pode acontecer, mas o Galo vou na coluna número 1, o Galo é favoritaço. Jogo 7, Fortaleza e Juventude. O Fortaleza favoritaço aqui nesse jogo. Venceu o Palmeiras na última partida por 3-0. Vem de boas vitórias em casa contra um Juventude que tem jogado muito bem. Venceu em casa. Jogando em casa, o Juventude é muito bom. Venceu já o Corinthians. O Vasco venceu o Flamengo agora no meio de semana. Mas aqui eu vou acreditar na vitória do Fortaleza. Vou de coluna 1. Campeão do Nordeste vence esse jogo, na minha opinião. Jogo 8, jogo perigoso. O São Paulo, no último final de semana, perdeu em casa para o Cuiabá. E ontem venceu o Criciúma por 2-1, jogo apertado, difícil. Aqui, quem puder triplar nesse jogo, triple, porque o Bahia vem muito bem, está dividindo a liderança com o Flamengo, os dois com 24 pontos. E eu vou abrir um duplo aqui, São Paulo e Bahia. Eu acredito num jogo aberto, uma das duas equipes vencerá esse jogo. Jogo 9, outro jogo extremamente difícil. O Operário lá em cima, disputando nas cabeças da Série B, contra o Paysandu, que é fortíssimo em casa. Tudo pode acontecer nesse jogo. Quem puder triplar, que tiver recurso para isso, triple, porque é um jogo difícil. Eu vou abrir um duplo aberto, sabendo que pode acontecer um empate. Jogo 10, Grêmio e Fluminense.
é o jogo dos desesperados. O Fluminense perdeu ontem em casa para o Vitória da Bahia. Mesmo após a demissão do Diniz, o time desorganizado não jogou nada, perdeu em casa para o Vitória da Bahia ontem no Maracanã, 1-0. Grêmio também desastre. Vem tropeçando demais, perdeu o Grenal para o Inter, anteontem empatou com o Atlético Goianiense no finalzinho, quase perde, vem muito mal ali, é um encontro do penúltimo contra o último. Eu aqui vou de empate seco nesse jogo. Não acredito que as equipes nenhuma vai vencer a outra. Vai ser empate, na minha opinião. A minha intuição me diz que vai ser empate nesse jogo. Empate seco na coluna do meio. Jogo 11, Flamengo e Cruzeiro. É um jogo que o Flamengo é favoritaço. Mesmo estando desfalcado de alguns jogadores estrangeiros que estão nas seleções do Uruguai, do Chile, eu vou de Flamengo na coluna 1, sabendo que o Cruzeiro pode engrossar o caldo, mas o Cruzeiro tem vencido as partidas em casa e já fora tem perdido, né? Perdeu no final de semana passado por 4-1 para o Bahia. Em casa muito bem o Cruzeiro, mas fora não, eu vou de Flamengo coluna 1, até porque o Flamengo precisa dar uma resposta à torcida após a derrota contra o Juventude nesse meio de semana, quarta-feira, por 2-1. Vou de coluna 1, Flamengo no jogo 11. Jogo 12, Vitória da Bahia, que melhorou bastante nas últimas partidas, venceu o Galo por 4-2, venceu ontem fora de casa o Fluminense por 1-0, contra o Atlético Paranaense, que joga bem em casa, mas fora não tem o mesmo desempenho. Eu vou aqui usar mais, eu acho que eu não vou usar dupla, eu vou de Vitória seco nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Acredito que é a reação do Vitória da Bahia e ele vence essa partida contra o Furacão, na minha opinião. É um jogo muito equilibrado, quem puder usar um duplo aqui, um triplo, use, mas eu vou de Vitória na coluna 1, porque eu só tenho 5 duplos. Jogo 13, aqui é o clássico de Campinas, aqui é o clássico Guarani, o Bugre Campineiro contra Ponte Preta, a Macaca. Jogo no brinco de ouro da Princesa Casa do Guarani, mas a Ponte Preta tem mostrado o melhor futebol, está bem melhor na tabela, o Guarani lá embaixo, brigando ali com o Ituano para ver quem é o lanterna da competição. Mas como é clássico, gente, eu vou abrir um duplo aqui no jogo entre Guarani e Ponte Preta, duplo aberto, porque eu acredito que o Guarani, como é clássico, pode vencer e se reabilitar no campeonato, pode ser uma retomada, né? Vou abrir um duplo aqui em Guarani e Ponte Preta. Eu acho que uma das duas equipes vai vencer, porque o empate não interessa nenhum das duas equipes. Usei meu quinto duplo aqui no jogo 13, coluna 1 e 2, Guarani e Ponte Preta. Quem puder botar um triplo, bota, que é clássico, às vezes o clássico é danado para dar empate. Jogo 14, Criciúma, o Tigre contra o Internacional. Internacional tem conseguido alguns bons resultados, venceu o Grenal, mas agora, quarta-feira, já perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1, né? Não está jogando tão bem assim, tem tropeçado também, mas está ali no meio de tabela igual o Criciúma. Criciúma muito forte em casa, mas são duas equipes ali da mesma região, assim, uma é do Rio Grande do Sul, que é um Inter, e outra de Santa Catarina. Eu vou de empate seco nesse jogo. Minha intuição me diz que será empate esse jogo. Ninguém vai vencer. E como o Inter é pesado, mesmo jogando na casa do Criciúma, no Heriberto Hilsen, vai dar empate esse jogo, na minha opinião. Eu vou de empate seco no jogo 14. Estão aí, pessoal, meus palpites para a Loteca 11:30. Vocês aproveitem o que der para aproveitar, da minha intuição, das minhas análises, mas aí o jogo de vocês façam da melhor maneira possível com suas intuições. Boa sorte a todos e vamos que vamos rumo aos 14 pontos.